Olá, galera, boa tarde, tudo bem? Ó, a gente vai fazer uma atividade de sociologia, a atividade da situação de aprendizagem 3, página 317 aí do caderno do aluno. Essa atividade, ela vai fazer uma crítica à tecnologia, ao progresso principalmente, tá? A tecnologia gerada ao progresso. Pensando que a tecnologia, ela não traz somente benefícios para a sociedade, ela também traz alguns malefícios. Então, a gente, para fazer essa reflexão, nós vamos ler três textos aí que está pedido no momento um. Eu vou ler com vocês, vou estar explicando cada texto, depois vocês vão fazer três atividades, tá? Então vamos lá, vamos tentar acompanhar aí, ó. Momento um, né? Situação um. Primeiro texto ele fala, ó, consequências do progresso para a sociedade na tecnologia. Então vamos lá. O primeiro texto fala assim, ó: há um aplicativo que podemos instalar em nosso dispositivo móvel e usá-lo para resolver problemas matemáticos. Sua operação é muito simples. Você tira uma foto de um problema de matemática e o aplicativo resolve sozinho. A ferramenta oferece o resultado final, marcado em vermelho, mas se você quiser consultar a fórmula e as etapas a seguir para alcançar esse resultado, você pode fazê-lo com um clique. A questão que surge é: esta aplicação é realmente necessária ou útil? Ou é um avanço que ao longo prazo será prejudicial para o desenvolvimento da aprendizagem? Então, o que o texto fala até então? O texto fala que tem um aplicativo de tecnologia, ó, um aplicativo muito bom, que resolve problemas matemáticos. Então, você que está com problema aí na sua aula de matemática, vai lá, tira uma foto, por exemplo, de uma equação e aparece o resultado. Só que além de mostrar o resultado, ela também mostra se você quiser só ver o resultado, mas se você quiser, ela mostra a fórmula. E aí a pergunta é: nossa, será que esse aplicativo vai ajudar as crianças a estudar ou não? Vai deixar as crianças assim sem estudar? É, em outras palavras, assim, desculpa a expressão que eu vou usar, vai deixar as crianças vagabundas ao ponto delas não precisarem mais estudar. Tá vendo? Então o texto ele cria uma dúvida, ó. Será que o aplicativo trouxe uma coisa boa para a educação ou uma coisa ruim? Deu para entender? Vamos continuar o texto aí então, ó. Ah, o último grande avanço que foi feito em termos de cálculo foi a própria calculadora. No entanto, as calculadoras não estão para você, não dão para você a fórmula que você deve usar para resolver o problema. É você quem deve desenvolvê-lo e usar sua ajuda para resolver diferentes passos do problema. O aplicativo, por outro lado, dá a você todo o trabalho feito, embora o processo possa ser consultado, quantos usuários acabam olhando para ele em vez da solução final. Então, é, o aplicativo, o próprio texto está falando, ele pode usar como consulta, você pode resolver e depois olhar no aplicativo e ver se você errou. Mas ele também fala assim, mas quantos usuários vão deixar de fazer porque já está pronto? Tá vendo? Então, que esse texto faz? Ó, esse texto ele está fazendo uma crítica ao aplicativo, em outras palavras, uma crítica à tecnologia, falando, ó, tecnologia evoluiu, legal, só que será que vai ajudar? Ou será que vai atrapalhar a educação das crianças? Beleza? Esse é o texto um. Lembrando, vocês têm que comparar três textos. Vamos ver o 2 agora, tá? Ó, texto 2. Texto 2 fala assim, ó: consequência do progresso para a sociedade no trabalho. Vamos ver o que esse texto está falando, ó. Um dos maiores fabricantes de computadores criou um robô baseado em inteligência artificial, capaz de elaborar petições para quem quiser recorrer de uma multa, por exemplo. O interessado não precisa dar um único telefonema, nem para o despachante, nem para o defensor. Exemplos como esse se reproduzem em todos os setores da economia mundial. Então o texto está falando até então, ó, que antigamente, quando uma pessoa tomava uma multa de trânsito, ele tinha que recorrer, né? Pedir para um advogado, o advogado ia lá, e agora não. Um aplicativo vai lá e faz o trabalho, um robô. Um robô vai lá e faz o trabalho. É, já faz a petição. Não precisa de advogado mais. Continuando o texto, ó. Eles ilustram um processo novo e muito importante. As empresas se automatizam cada vez mais com softwares poderosos e inteligência artificial, de tal modo que expande empregando números muito menores de trabalhadores. Então o texto está falando assim, ó, o aplicativo é excelente, né? Nenhum problema com esse robô, só que o problema é que está tirando o trabalho dos advogados.
Quantos advogados antigamente precisariam desse emprego e agora um robô está fazendo o trabalho deles? Tá vendo? É outra crítica à tecnologia. Tá falando que, ó, a tecnologia está substituindo o trabalho dos humanos. E os humanos vão trabalhar no que agora? Vamos continuar o texto, ó. Ah, é o que os americanos chamam de jobs growth. Não sei se é essa a pronúncia correta, tá, galera? Crescimento sem emprego. Há muitos anos se previa que isso poderia acontecer. E agora a previsão virou realidade. O mesmo robô que faz as vezes do advogado consegue ler 1.000 tomografias por hora. Os médicos que avaliam seus diagnósticos e resultados concluem que estavam certos em 99% das ocasiões. Ou seja, uma das profissões mais valorizadas e intelectualizadas hoje em dia sob ameaça. Em suma, a classe média está saindo do paraíso. Então, segundo o texto, ele fala, ó, a tecnologia evoluiu, mas ó, tá tirando o emprego dos médicos, que agora não precisam mais ler as tomografia, os raios-x, o robô já faz esse serviço, tá tirando o emprego dos advogados, porque não precisam mais, os advogados não precisam mais fazer petições, porque agora quem faz são os próprios robôs. Então, segunda crítica à tecnologia, o texto 2 está falando que ó, a tecnologia ela evoluiu legal, mas está tirando o emprego do ser humano. Lembrando que o primeiro texto tinha falado, ó, tecnologia evoluiu, porém, será que está ajudando a educação ou está atrapalhando? Vamos para o terceiro texto, gente. O terceiro texto também vai fazer uma crítica ao progresso. Vamos lá, ó. O terceiro texto fala assim, ó: consequência do progresso para a sociedade no meio ambiente. Vamos ver o terceiro. Ele fala assim, ó: economias vibrantes significam mais progressos, empregos melhores, salários e e as amenidades que o dinheiro pode comprar. Apesar de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo continuarem abaixo da linha da pobreza, outras centenas de milhões progrediram, sobre muitos pontos de vista, no último século. Este progresso tem um custo ambiental, porque à medida que o consumo aumenta, é preciso ampliar a área dedicada à agricultura, construir novas indústrias, estradas, outros meios de comunicação. É impossível ter isso tudo sem interferir no meio ambiente que vivemos. Então esse texto tem já tá outra crítica ao progresso. Tá falando, ó, a tecnologia evoluiu, a gente fez bastante cidade, legal. Só que o meio ambiente, para construir cidade, para evoluir, tudo que a gente evoluiu, a gente precisou degradar o meio ambiente. Vamos imaginar uma cidade, ó, uma cidade, ela é uma evolução tecnológica. Olha o conforto que a gente tem na cidade, né? Porém, olha o ecossistema que a gente destruiu para fazer uma cidade no lugar. Tá vendo? Então, o terceiro texto também faz uma crítica ao progresso. Tá falando, ó, progresso legal, a gente melhorou, porém, e o meio ambiente, né? Segundo parágrafo aí, último texto, ó. O melhor exemplo disso é a própria construção de cidades, que caracteriza a evolução da humanidade há mais de 10 mil anos. Cidades não planejadas, que são a grande maioria, acabam por destruir toda a vegetação existente anteriormente, dando lugar a casas e ruas, poluindo os cursos da água que são usados como esgoto. Medidas corretivas podem atenuar esses problemas, mas é evidente que a própria existência de grandes cidades tem um grande impacto ambiental, que às vezes se agrava de tal forma que põe em risco a própria saúde e o conforto dos que nelas vivem. Então está falando, a gente evoluiu, porém a gente destruiu todas as matas, é, vários animais foram extintos, alguns estão entrando em extinção e isso tem ameaçado até a nossa própria vida. Então, ó, a tecnologia evoluiu, criamos cidades muito legais, ótimo conforto para o nosso modo de vida sedentário, porém a gente está destruindo ah, o meio ambiente. Legal? Então, texto 1. Crítica à tecnologia na educação. Será que agora a gente aprende mais ou menos por conta dos aplicativos de educação? Texto 2. Ó, robôs sendo utilizados para o trabalho. Eles têm feito o trabalho direitinho, porém têm substituído o trabalho humano. Texto 3. Ó, a tecnologia melhorou, nós fizemos grandes cidades, melhoramos nosso modo de vida, porém estamos acabando com o ecossistema. Deu para entender os três textos? Depois de ler os três textos, o que eu quero que vocês respondam aí no Forms? Ó, pergunta 1, ó. O que cada situação tem em específico? Em outras palavras, o que cada texto trata especificamente? O que só tem em cada texto? O que só tem no texto 1?
qual que é o assunto específico do texto 2, qual que é o assunto específico do texto 3, tá? 2. O que as três situações têm em comum? Ó, se você ler os três textos eles têm um assunto em comum. Qual que é o assunto em comum do texto 1, do 2 e do 3? Que nos três textos é abordado, tá? E a última, como a ideia de progresso se apresenta em cada uma das situações? Ó, o que foi falado sobre o progresso no texto 1, no texto 2 e no texto 3? Deu para entender? Bom, é só essa atividade que eu quero de vocês. Vocês podem responder numa folha e mandar foto se quiserem. Se não quiser, eu vou colocar no Forms para vocês responderem diretamente no Forms. No Forms para mim é mais fácil porque aparece mais rápido para mim, dá para mim corrigir com mais facilidade, ok? Até mais, até a próxima aula, galera.